movimento e ruptura. Ler Clarice é ir e vir, é deslocar-se e contemplar. Sustos de beleza, como bem disse Roberto Corrêa dos Santos. É com a escuta e com o corpo que se pode ler Clarice. A sua escrita narrativa convoca estar ao lado de quem a lê, de mãos dadas. Outrora, não seria este o percurso de uma experiência de análise? A composição de uma leitura em livre associação da vida, sempre singular, que no encontro com o analista aposta-se ser possível. Palavras que se fazem ondas, ondas sonoras, as quais convidam a um dizer. E a alegria, esse instante que captura quando algo desperta em uma travessia de análise. A cena de A Paixão segundo GH, de 64, se dá no interior de um quarto antes habitado pelo empregado. Neste cenário silencioso e só, aos fundos do apartamento, esperava-se encontrar, como diz no livro, depósito de trapos, malas velhas, jornais antigos, papéis de embrulho. Contudo, nos devaneios de um romance ficcional, na mistura entre escuridão, penumbra e luminosidade, que adentram a janela, surge o espanto de GH. Tudo estava limpo e vazio. Ali, faz-se uma travessia. Talvez esse encontro vazio. Tal a imagem que nos retorna esse recorte. Voltamos um pouco mais ao texto. Se, como observou Freud muito cedo, a literatura extrai o seu poder da atividade do fantasiar. A antiliteratura de Clarice fala do mais além da fantasia, ao dirigir seu olhar para o real desemoldurado da janela da fantasia. Se definirmos a análise como a tarefa de colocar palavras no real dos afetos, bem dizer o que escapa continuamente ao dizer, podemos considerar os efeitos produzidos pelos insights da criação literária de Clarice como homólogos aos conquistados pelo trabalho analítico. Não raro, a escrita comparece na clínica psicanalítica através dos relatos dos sonhos, das elaborações que cada um é convidado a fazer. Hoje eu escrevi o sonho para não perdê-lo, para não esquecê-lo. Embora essa escrita que escapa. Uma escrita sempre inacabada, em vias de se fazer, já diz o filósofo. Seria a escrita o próprio efeito de uma análise ou a análise o advir de uma escrita? Na composição dessas experiências de vida que nos tocam incessantemente, frente à impossibilidade de tudo dizer, algo escreve e pede uma invenção, uma forma de criar a vida em cada um. Em Clarice podemos ler: viver não é relatável, viver não é vivível, terei de criar sobre a vida. O inferno pelo qual eu passara, como te dizer? Fora o inferno que vem do amor. O inferno mesmo é do amor. Amor é a experiência de um perigo de pecado maior. É a experiência da lama e da degradação e da alegria pior. Que no neutro do amor está uma alegria contínua, como um barulho de folhas ao vento. Nas palavras de Marco Antônio, há a paixão da alegria, exposta na paixão de GH. Uma paixão que transcende as três paixões fundamentais segundo Lacan: o amor, o ódio e a ignorância. A alegria é a prova dos 9, diz o provérbio. Acrescentando-se, prova dos 9 que a vida se regozija de si mesma. Como a baleia, que salta da água sem motivo algum, parecendo emergir pelo simples êxtase próprio à comemoração da alegria de viver. Como o bater de palmas dos jovens veranistas cariocas para o pôr do sol no arpoador. Como os saltos de alegria do astronauta na superfície da lua. Ficamos com as palavras finais do texto, Clarice,
e a suprema alegria, que trazem em si uma beleza particular, que soa musical e que evocam o efeito transformador da literatura, da arte e da psicanálise. Antes de passar a palavra ao autor, conforme possível ler no texto, A Paixão segundo GH traz o relato da travessia necessária para atingir o lugar de sujeito. Trata-se da travessia da fantasia, aquele para o qual a palavra, ainda que com toda a força oriunda de sua vasta ambiguidade, é impotente para estabelecer contato com o real. Que é um fragmento, né? Enfim, quanto a este indizível, fiquei pensando acerca da destituição subjetiva, da qual fala Lacan, e na travessia da fantasia, quando algo do real é efetivamente tocado. Nesse romance, a Clarice ela usa despersonalização, desumanização, enquanto a experiência que a atravessa e que se reduz na letra GH, né? Essa perda do eu. Talvez possa nos dizer um pouco mais também dessa suprema alegria, né? Mas quanto, talvez esses efeitos, enquanto escuta clínica, neste despertar para o real. Acho que um pouco pela manhã também já circulamos por aí, né? E ao lado disso, quando a alegria elevada à sua máxima potência, o entusiasmo aí se coloca, e pensando um pouco o desejo do psicanalista, né? Um pouco essas questões as quais eu traria para a conversa. E agora sim, por fim, celebrar hoje Clarice em Spectator, como é? A palavra nos deixa em dúvida, né? Então, celebrar hoje, cuja origem remonta a uma prazerosa conversa entre amigos sob o entardecer de Santa Teresa, é de uma imensa alegria, dessas que não cabem em palavras. Obrigada. Obrigado, Micaela, pela sua leitura sensível e apontando elementos do meu texto que são, para mim, também muito importantes, né? Primeiro, agradeço a presença de vocês também aqui hoje. Muito prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Rosana mais uma vez pelo encontro da manhã e esse que nos encontra agora. Está aqui junto com o meu amigo Tarcísio. É tudo muito alegre, né? E uma coisa que a gente poderia pensar logo é como que Freud dava importância aos escritores, aos grandes escritores, né? Ele tinha uma reverência aos escritores desde muito cedo, né? Freud tinha uma cultura clássica muito grande. Ele, muito jovem, sabia 7 línguas com perfeição e lia todos os textos clássicos no original. Isso deu a ele uma potência de conhecimento, um saber, que ele utilizou ao longo da vida, né? Ao longo da vida, para poder entender a mente humana. Em relação aos escritores, ele tinha uma reverência tão grande. Por exemplo, em relação a Shakespeare, ele se referia a Shakespeare dizendo Shakespeare, o grande psicólogo, né? Uma reverência absoluta. E com toda razão, porque qualquer página de Shakespeare que a gente abra, ele diz alguma coisa sobre nós, como a obra de Freud, né? A obra de Freud, eu gosto muito de pensar ela como um tipo de Xing, né? Que a gente de manhã abre, lê a primeira frase que aparece, e ela certamente vai dizer alguma coisa para a gente passar o dia pensando nela, né? É uma espécie de oráculo, né? Na psicanálise, você chamou a atenção para a questão do insight. E é uma coisa que a gente, no campo da psicanálise, precisa estar sempre muito atento
a isso. Por quê? Porque a teoria psicanalítica, ela é feita através dos insights. Desde muito cedo, Freud criou a psicanálise a partir dos insights que ele teve em relação à própria experiência infantil, adolescente, né, familiar, e depois com a clínica, né, os insights que as análises foram proporcionando a ele, permitiram ele construir uma teoria. Lacan disse isso de uma maneira simples e direta, numa conferência que ele deu nos Estados Unidos. Ele disse: é dos meus analisandos que eu aprendo tudo, que eu aprendo o que é a psicanálise. Né? Então, essa ideia do insight como sendo aquilo que permite a teoria é valiosíssima para a psicanálise. Né? E é o que fazia com que Freud falasse da ciência da literatura. Né? Freud considerava a literatura uma ciência. Ele usava esse sintagma com muita frequência. Ele não via oposição entre ciência e literatura, como talvez se pudesse ver numa visão muito superficial. Né? Os escritores, eles avançam e eles têm um contato com o inconsciente, a gente poderia dizer, muito proximal. Né? E eles conseguem, por um talento, uma qualidade especial que eles têm, que eles possuem, transmitir isso no seu texto. Né? Eu vejo o escritor, um grande escritor, um grande artista de uma maneira geral. Estou falando da literatura aqui, mas isso se aplica a todas as artes. Né? O artista é aquele que é uma espécie de antena parabólica. Né? Ele recebe alguma coisa, mas ele não resiste àquilo. Ele deixa aquilo passar. E ele passa aquilo adiante. Na obra de arte dele, no caso, na literatura, ele transmite alguma coisa que veio da onde? Do inconsciente. Né? O inconsciente é o criador. Né? Então, a Clarice, ela tem uma força, né, na escrita dela que é comovente do princípio ao fim. Né? A palavra comoção é importante. Né? Comover significa mover junto. Né? Você é levado junto com ela. No texto dela, ela pega você pelas mãos ou pelo braço, e às vezes pelo cabelo, né? E arrasta você com ela, e você não consegue resistir, porque ela consegue te dar uma percepção da importância do que ela está dizendo. Né? Então, eu leio Clarice desde a minha adolescência. Hoje de manhã eu dizia que eu não li toda a obra da Clarice, porque eu não quero que ela acabe. Né? Um artifício que não é tão raro assim. Né? A gente tem que ver que muita coisa acabe e a gente evita se aproximar de certas coisas para que elas não acabem nunca. Né? Mas é uma obra que talvez ela não acabe nunca, mesmo que a gente lê ela toda. Talvez seja preciso que eu entenda isso. Eu posso ler ela toda e que ela não vai acabar. Né? Então, ela vai se renovar constantemente. Né? Então, esse ponto do insight que você chamou de eu acho muito importante. Eu escrevi alguns artigos sobre a Clarice Lispector ao longo do tempo. Né? A Paixão Segundo J.H., quando eu li, foi assim, uma experiência corporal. Eu tive febre, perdi o sono. Aquele texto me deixou doente. Né? Alegremente doente. Porque é de uma violência subjetiva como poucas coisas a gente pode ler, a meu ver. Né? Eu já escrevi textos mais específicos sobre a Paixão Segundo J.H., nem o caso desse da alegria, né? Da alegria nesse texto desse livro, eu quis tentar mostrar como que ela está dispersa em toda a obra da Clarice. De repente eu me dei conta, talvez um insight, de que a alegria era o tema da Clarice. Né? O tema que ela nunca disse dessa forma direta, precisava dizer, né? Mas que se torna mais ou menos evidente, porque a alegria atravessa todos os textos dela. Ela encontra uma maneira de sempre, em algum lugar, falar da alegria. O que me chamou muita atenção também, o que eu digo no texto, é que ela submete a alegria a
todos os oxímoros possíveis. Né? É alegria difícil, alegria triste, alegria cruel, alegria diabólica. A alegria me pareceu assim, tão um afeto tão central na obra dela, né? E quando eu me volto para a psicanálise e eu vejo como que, para a psicanálise, em primeiro lugar, o afeto é tão importante. Né? O que é uma análise? Vou traduzir o que é uma análise em relação ao afeto. A análise, eu diria, é você buscar palavras para falar dos afetos. Isso que eu estou considerando, né? Os afetos estão fora da palavra. E a gente, na análise, a gente se contorce, e torce, e busca, e fala, e a associação livre que Freud promove é isso, né? É a busca incessante de encontrar palavras que digam o que nós sentimos. Aqui eu chamo isso, em certo momento, de palavra plena. Né? Palavra plena versus palavra vazia. E Freud disse uma vez, uma frase que é maravilhosa, na interpretação dos sonhos, ele disse: a única palavra que interessa para a psicanálise é aquela que está conectada com o afeto. Isso é Freud. Não é Lacan, nem Clarice, nem Shakespeare. Né? Depois, Freud estava muito sintonizado com esse núcleo magmático da experiência analítica. Né? Palavra e afeto precisando se unir o mais possível. E com o impossível que isso implica. Que não se consegue botar a palavra em todos os afetos. Então, os grandes escritores, a Clarice é muito singular. Né? Ninguém fala da Clarice e fala dos escritores em geral, tem que ressaltar que ela é muito singular. Não é? É uma escritora que se destaca de uma maneira muito especial de todos os tipos de escritas que a gente encontra nas literaturas. Né? É uma escrita visceral, né? Ao mesmo tempo que é engraçada. Né? Hoje o Tarcísio dizia, ela tem o mérito de poder usar todos os métodos, de utilizar todas as formas de literatura. Ela passeia pela literatura, e talvez o grande passeio dela é pelas palavras. Então ela não é presa a nada. Né? Ela tem uma liberdade na fala que fazia com que ela, vocês sabem, escrevesse em conta de gás. Ela estava na fila do banco para pagar uma conta e vinha um insight. Ela escrevia uma frase na conta de gás, está publicado. Então, uma escritora como ela merece toda a atenção dos analistas. Né? Hoje também a gente conversava de manhã, né? Como que a gente tem dado, né, no mundo da psicanálise lacaniana tanta importância a Joyce, né, como um paradigma em vários níveis de uma criação explosiva e muito especial para ser abordado pela questão da psicanálise, pela letra, pelo discurso, etc., né? Até mesmo por outras dimensões clínicas. Mas a gente falava de manhã também, né? A Clarice está ali, né? Analistas brasileiros. Né? E ela não só merece a nossa atenção, como também quando nós damos atenção a ela, a gente não consegue mais parar de dar atenção. Ao longo dos anos, eu escrevi muitos textos sobre a Clarice. Né? Um sobre aproximando ela de uma mística no sentido lacaniano. Né? Quando ela diz que eu sou uma iniciada sem seita, ela está dizendo que ela é uma mística, não diante do divino, mas diante do real. Assim como Lacan também disse uma vez, pelo menos uma vez, que o meu sintoma é o real. Né? Isso é uma posição mística do sujeito. Né? Dizer que o sintoma é o real. Assim como Alain de Gervaio disse uma vez também, uma coisa linda, ele disse: Freud não tinha Freud para conversar. O mestre de Freud era o real da experiência.
Eu sempre penso nisso, pensando assim, que nós somos privilegiados, que nós temos Freud. Temos Freud, temos Lacan, temos Clarice, Shakespeare e tudo mais, para que a gente possa conversar com ele. Mas a experiência do Freud, como criador desse universo de reflexão insuperável que é a psicanálise, né? A experiência dele foi com o real da clínica, com o real do mundo interior, né? Dele e dos analisantes e do mundo literário. Né? Então, eu tratei dela como uma mística, no sentido lacaniano. Falei dela também como sendo uma escritora, como ela dizia, eu não faço literatura, eu faço anti-literatura, né? Porque o que significa anti-literatura? Talvez, né? Ela não explicou. Cabe a nós tentarmos explicar. Ela dizia isso, eu entendo que a literatura é movida pela fantasia, né? Isso é o que Freud nos mostra na sua obra, né? Princípio de prazer, fantasia, o erótico, o sexual, etc, etc. Nessa região aí, é uma importantíssima região da existência humana e da clínica analítica. Mas ela está um pouco além disso, ela atravessa isso para buscar o além disso, o além da fantasia, o além do imaginário. Né? Ela produz o tempo todo uma desconstrução, ela não se aliena do mundo, e nem volta um olhar desconstrutivo, radical em relação ao mundo. Não. Ela volta um olhar humano, simples, modesto para o mundo. Mas esse olhar, de repente, se transfigura e o mundo vai se transfigurando sobre o novo olhar dela e ela mostra mais ali. Né? Ela mostra aquilo que é a imagem e que o olhar retiniano, né, como o Luciano falava, Marcelo Luciano falava, né? O olhar retiniano não basta. Né? Isso é um ponto assim, central na Clarice, né? Como que ela dizia, ela dá o braço para a gente, mas nos tira do mundo. Né? Ela dá o braço para o mundo, mas ela quer nos levar ao além. E é isso que é a comoção. Né? Ela produz uma comoção, assim, às vezes até terrível. Né? Tem muitas pessoas testemunham isso. Né? A força da palavra. Né? A força da palavra, que é uma expressão que a Beth Milan costuma, com frequência, se referir, né? Nossa querida amiga Beth Milan, psicanalista e escritora. Né? A força da palavra é o que uma grande literatura apresenta para a gente. E a mesma coisa que a psicanálise apresenta para a gente. Né? Uma única palavra que seja proferida para nós pode nos deixar destruídos. E uma única palavra proferida pode nos exaltar, nos fazer o êxtase. Né? Essa é a força da palavra, e a Clarice nos arrebata, foi outro termo que apareceu hoje de manhã também, o arrebatamento. Ela nos arrebata de uma forma única e maravilhosa. Legal. Agora, a colega Beatriz vai conversar com o texto do Tarcísio. Então tá. Primeiro lugar, uma boa tarde. É uma grande alegria estar aqui com vocês, vendo pessoalmente os escritores, eu sempre gostei disso, mas juntando grandes paixões, que seria a literatura e a psicanálise. Agradeço muito ao Fabiano, Porto Alegre, na figura da Rosana, a oportunidade de estar aqui no Rolê de Medo. Bom, coube a minha apreciação, sempre por minha professora, a apreciação do texto, Clarice Lispector, escrever o que a palavra não toca, de Tarcísio Greg. Até hoje estamos dizendo. Não, Grégio. Bom, o próprio título me moveu, assim, acho que por completo na minha escrita. Escrita, escritor. Maurice Blanchot, em seu livro Espaço Literário, coloca:
A solidão que acontece no escritor, por força da obra, revela-se nisso. Escrever agora é o interminável, o incessante. E a própria Clarice, sob divina pulsações, nos coloca. Para escrever, preciso me encontrar no vazio. Nesse vazio é que eu existo intuitivamente. Mas é um vazio terrivelmente perigoso. Dele arranca o sangue. Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras. As palavras que digo escondem outras. Quais? Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo. Então, Tarcísio, vou ficar só com Tarcísio, né? Tarcísio, na página 71, ali, faz uma colocação de Helena, né? Lousada só. Tarcísio perguntava: quem foi essa mulher que sustentou tão dura luta com as palavras? Aí vem Tarcísio, o seguinte, né? Dura luta com as palavras, o cobertor curto da qual o inconsciente é aluvião. Aí eu peguei a palavra aluvião. Aluvião significa inundação de terra provocada por grande volume de água, cheia e enxurrada. Visualizo a passagem dessas águas pelas margens, em suas aportagens, abrindo novos caminhos, transformando rotas. Na leitura ainda do Tarcísio, ele diz: Marco Antônio Coutinho Jorge é preciso quando diz que o ponto ante o qual a escrita detém Clarice não é da impossibilidade de dizer, como em Joyce, e sim o de dizer o impossível, reduzindo a zero a distância que separa real e simbólico. Continuando, ele acontece isso. Em Um Sopro de Vida, Pulsações, Clarice quer justamente prescindir de ser discursiva diante do vazio, vai declinando dos ecos do que ela chama latir para Deus, em benefício da borda, de escrever ao som arpejado e agreste da sucata da camada. Aí Tarcísio traz a personagem Ângela, né? Ângela, pulsações, né? Gosto das palavras. Às vezes me ocorre uma frase solta e farustante, sem nada a ver com o resto de mim. Dizer palavras sem sentido é a minha grande liberdade. Pouco me importa ser entendida, quero o impacto das sílabas ofuscantes, quero o nocivo de uma palavra armada. Na palavra está tudo. Quem me dera, porém, que eu não tivesse esse desejo errado de escrever. Sinto que sou impulsionada. Por quem? Eu quero escrever com palavras tão agarradas umas às outras que não haja intervalos entre elas e entre eu. Agora começar a pergunta. Nesse momento, meus pensamentos me levam à obra de Bispo do Rosário, veja só, e em seus bordados, feitos no subsolo de um hospício, onde o material era retirado fio por fio, dos uniformes dessa instituição, acho que eu pensei em pegar tramando, ponto após ponto, construindo sua preciosa arte. Imagino, e convido vocês agora a imaginarem comigo, né? Pensar as palavras de desperto também bordadas, a tal ponto, agarradas, entre aspas, umas às outras, nas outras, que não haja intervalos entre elas e eu, e em um movimento de uma fita de moedas, onde o fora e o dentro se apresentam. Imagino também a importância dessa escuta psicanalítica quando recebemos palavras ditas pelos analisantes. Mas, seguindo com o Tarcísio, vamos lá. É possível capturar a coisa silenciosa além da palavra? Tarcísio nos convoca a pensar que sim, quando no texto, página 72, traz Joana, personagem de Água Viva. Aí Tarcísio vai falar. Se Joana, perto do coração selvagem, silêncio pulsando seu sangue, e ela arfando com ele, está segura de que levantará da morte sem medo, forte e bela como um cavalo novo. Em Macabeia, cabe uma história com começo, meio e grande final,
seguido de silêncio e chuva caindo, em água viva e de outra dimensão da palavra que se trata. Entramos nessa parte de dimensão, né? Palavra que pressupõe encontrar um ponto onde fixar um instante. Penso, pequenos instantes de permanência, postos em fluxo, corrente, sem começo nem fim, em aluviões, constantes e transmutados. Afinal, Clarice dizia, o que escrevo continua. Clarice Lispector coloca, só aquilo que capto em mim tem, quando está sendo agora transposto em escrita, o desespero das palavras ocupa mais instantes que o relance de olhar. Mais que um instante, eu quero o fluxo. Bom, vejamos bem, quando Clarice diz, quero poder pegar com a mão a palavra, a corporeidade musical da palavra, sua vibração última, muitas linhas dentro do texto, seu ponto tempo e nevrálgico. Espera aí, né, gente? Palavra é objeto? Seguimos com o Davi. Então, podemos acrescentar lá no nosso movimento moediniano, já tramado, com palavras bordadas, em fluxo, tentando capturar o instante e agora corporificando musicalmente tais palavras. Sim, palavra é objeto. Lispector vai além e diz, escrevo com o corpo. O que eu escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transmutados de sombras que se entrecruzam, desiguais, estalactites, renos. Podemos pensar nos nossos bordados? Música transfigurada de órgão. Mal ouso chamar palavras a essa rede vibrante e rica, morta, escura, tendo como contratom o baixo grosso da dor. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem bola. Juro que esse livro é feito sem palavras. É uma fotografia. É um livro em silêncio. Trechinho do né? Pergunto. Palavras corpo? Corpo vibrátil, a Laígia Clark? Bom, aí eu tirei, era ver uma vida em palavras, memória escrita loucura, talvez possa nos ajudar a pensar. Ele diz, o corpo estremece, o peito retumba e a mente vibra. Escrever é desacomodar, desabitar o eu, atravessar uma espécie de névoa impessoal, deixando-se afetar por ela. Impregnar-se de vozes do mundo e dos murmúrios incompreendidos. No encontro com essa névoa dissolúvel, etérea e espessa, o corpo recria-se, dobra-se, inédito e multiforme. O pensamento, quando acontece, exige o contato, quiçá a travessia dessa atmosfera de sombras evanescentes. Impregnado por ela, névoa impessoal, o corpo composição cria alguns contornos. A função do autor, do escritor, seria, nesse sentido, costurar vestígios distantes. Afinal, Tarcísio, em sua área cantábrica, bem lembra Lacan ao dizer, é preciso haver alguma coisa no significante que ressoe, na medida que as pulsões são, no corpo, o eco do fato de que há um dizer. Finalizando, ainda no texto de Tarcísio encontramos, se a frase pronunciada, escrita, alguma coisa se estapela, é ali que Freud foi procurar o inconsciente. O que se produz nessa ânsia, mais do que um achado, é um reajado, prestes a escapar de novo. Obrigado pela leitura de um texto mais. Puxa Deus, muito obrigado, tá, pela sua leitura. Obrigado pelo presente de todo mundo que está aqui, né, hoje. Marco, meu querido amigo, um guerreiro muito grande ao lado de você, né? Passando um final de semana muito bom, muito alegre. Rosana pelo convite.
O pessoal da livraria, que abriu espaço para a gente, né? Obrigado pela disponibilidade de receber a gente aqui, fazer uma bagunça aqui no espaço de vocês. Agora, obrigado, Beto, pela leitura. O texto foi escrito em 2017. Me deu uma vontade de ler Clarice Lispector. Me deu uma vontade, né, de ler. A gente está falando tanto de Clarice hoje. Me deu vontade, porque ela foi lendo o meu texto ali, e ele está recortado citações da obra da Clarice. E é de uma riqueza, assim, realmente. Se você estava viajando, eu te entendo, porque eu também sou um pouco viajado. Eu fico viajando, assim, mas se você não estava acompanhando, assim, palavra a palavra, o que ela estava lendo, eu te convido a fazer isso diretamente na obra da Clarice. Porque realmente é uma coisa impressionante. Então, tem muita coisa para falar. Para ver se eu consigo organizar alguma coisa aqui para a gente continuar, né, durante o texto. Eles me perguntaram como é que seria, e eu escondi, eu disse, vai ser legal, justamente para causar isso, né? E ter o prazer de ouvir. É muito legal, eu fiquei encantado, obrigado, foi muito gostoso para mim. Nossa, porque nesse texto eu estou interessado na experiência, vou começar por aí. A Clarice, a gente dizia hoje mesmo, é uma escritora completa. Ela escreve sobre tudo, de todas as formas. Ela domina todas as formas literárias, da crônica ao romance mais experimental, passando por romances com personagens, com narrativa, com tempo, uma crítica literária que tem alguns, ó. Essa da Línguas de Fogo, está ali, Línguas de Fogo, da Claire Barra, tem livros sobre Clarice, que é a crítica literária da obra da Clarice. Uma fotografia, você tem essa fotografia, tem uma Clarice, que é muito gostoso. Uma crítica literária da Clarice aponta isso. A Clarice era uma mulher absolutamente formidável, uma escritora absolutamente formidável, ímpar, dessas que são geracionais, assim, né? E ela dominava todas as formas da literatura, qualquer coisa, justamente porque vivia nessa dura luta com as palavras. O Marco deu um exemplo claro de que luta era essa, que na fila do banco ela não conseguia não escrever. Escrevi na orelha da Ponte de Gás. Então, esse texto eu estou dedicado à fase final da obra da Clarice, em que o objeto do texto dela é o próprio texto, é a própria experiência de escrita. Isso é muito árido. Né? Muito gostoso para mim, para fazer esse texto. E prazer muito grande poder ter uma leitura sua, né? E voltar a essa produção. Mas nesse final da obra, o objeto da obra dela, em síntese, né, é a própria atividade escrita. É por isso que é tão rico. Ela está escrevendo sobre escrever. E isso é realmente impressionante. Quem aqui já escreveu, no caso de vocês também já escreveu. Quem aqui já escreveu sabe como que é difícil, como que é uma experiência assim, radical de saber, né? Parece que a gente está arranhando no fundo, sabe? E essas imagens, né? A Clarice fala, palavra pestando que não é palavra. Quem que já escreveu, sentou diante de um computador ou de um papel branco para escrever uma coisa, sabe como que é uma experiência radical, e eu acho que eu não conheço ninguém que tenha falado tão bem sobre isso quanto a Clarice, porque ela é uma escritora realmente formidável. Né? A dimensão da palavra, né? Eu acho que isso que ela traz, como se ela mergulhasse numa dimensão da palavra e volta de lá, né? Uma construção sobre a relação entre o que a gente pode saber e não pode saber, a cadência disso, sabe? É quase uma música. A última fase da obra da Clarice é quase um show de percussão. Um barulho que tem ali embaixo, que a hora que se inicia e volta, uma coisa muito visual, muito sonora. Né? E no texto, né, para aproveitar o que a nossa colega aqui fez, eu tento fazer uma aproximação entre o início e a experiência radical da linguagem com uma análise escritura.
Eu acho que aqui a psicanalista deve ter pescado isso na apresentação. Então, quem tem interesse nisso, eu vou deixar que vocês desculpem por conta própria disso. Né? Eu não queria falar só sobre isso. Não foi só isso que me preocupa. Né? Porque quem nunca escreveu já teve experiências radicais com a palavra. Né? O Marco falou, a palavra que interessa é a palavra vinculada ao afeto. Né? Quem já teve uma briga de casal, eu acho que todo mundo já teve, né? Uma briga com alguém amado, querido, né? Um filho, um esposo, sabe que a palavra é uma coisa diabólica, pode ser, que ela pode ser também absolutamente redentora. Porque isso é óbvio, né? Isso é óbvio. E a gente não para para pensar nisso. Né? Uma palavra pode ser colocar tudo a perder. A gente colocou um casamento, tem tanto a perder, uma palavra colocada naquela hora. E uma palavra pode tirar alguém da mais absoluta miséria, uma palavra. E tem uma coisa na palavra que é muito poderosa. Eu conheço um escritor, um artista que tenha capturado isso com tanta, transmita isso, sabe? Isso é uma coisa que se ensina. Uma coisa que você faz o outro experimentar. Sabe? Você não consegue escrever um manual sobre como andar de bicicleta. Você tem que andar. Né? Cai, com o rodinho, tira o rodinho. E tem uma dimensão da palavra que é incrível. Tudo isso que a Beatriz, né, trouxe para a gente no meu texto, a partir do meu texto, se você ficou pensando um pouco, leia de novo, lembrando da sua experiência com a palavra. Experiências limites com a palavra. Aí eu acho que vai fazer um pouco mais sentido essa última fase da Clarice, em que ela está interessada no próprio ofício de escrever e ela está tentando, está jogando bola sem a bola. Né? Que imagem fantástica. Né? E depois da Bíblia fica um negócio, mas não é isso que eu falei, é isso que eu falei, é isso que eu falei. Depois, o rescaldo da briga é procurar onde é que estava a bola, não estava lugar nenhum. Né? Procurar localizar. Né? Então, isso é a experiência radical da Clarice como escritora. Né? Mas eu queria falar um pouco da experiência da nossa vez, o que a gente está fazendo aqui. Né? Um sábado à tarde, sabe, não? Aqui em Porto Alegre, eu sei lá de fora, Minas Gerais, na Rio do Rio, você sai da casa de vocês. Né? Também, esse tipo de coisa merece explicação, né? Ele está fazendo outra coisa, Marcos, de uma maneira disciplina. E hoje a gente pega para fazer uma coisa com muito amor, paixão, entusiasmo e alegria, foi melhor jogar bola na praia, né? Jogar bola na praia. Jogar bola na praia como uma figura de assim, vou ver o filme, né? Vou dormir, depois do almoço. A gente escolheu estar aqui, né? A gente está fazendo outra coisa. Porque a gente. Porque a Clarice, ela interessa. Vamos lá, organizar. Estou começando a organizar uma Clarice. Ela interessa a psicanálise de maneira decisiva, tudo que o Marcos já falou, eu acredito que o Jornal falou também, falando hoje no sobre isso, mas numa escola de psicanálise, ela está na livraria. Porque a linguagem interessa ao analista, o afeto interessa ao analista, e eu não conheço um autor, uma escritora que tivesse nos dado acesso a essa dimensão da palavra como a Clarice escreve. Ela interessa também a nós como sujeitos, né? Porque ela é uma escritora, vou colocar isso, ela é uma escritora que inaugura leituras. Ela faz amanhecer na nossa vida uma coisa nova chamada leitura. A gente está aqui numa livraria, eu acho bonito, a gente veio conversando, Marcos, como tem livraria nesse bairro, né? Como esse bairro é bonito, assim, né, pessoal? Um parque ali, todas as luzes, é assim, né? Como tem livraria, em feira, como tem vida, né? Como a vida acontecendo, né? Um dia está bonito, favorece, né? Isso chove muito aqui também, né? Mas hoje é um dia bonito. E como tem livraria, e livraria é uma coisa assim, hoje, para ver o pessoal da livraria, porque é uma coisa assim, quase um símbolo estético, né? Resistência, eu estou procurando uma palavra que tem mais imagem, assim, sabe? Seja mais
É quase um monumento, sabe? É quase um monumento a alguma coisa que resiste, daí a ideia de sobrevivência, é mais resistência, sabe? E resistência também. Eu estou tentando caminhar mais para a estética, sabe? Dentro do, a gente vive hoje num mundo que rejeita completamente tudo que uma livraria representa. É difícil viver, crescer num ambiente tão hostil. Crescer, eu digo, metáfora botânica mesmo, sabe? Brotar num ambiente. A gente está cercado, a gente vive sufocado por falta de tempo, de paciência, ninguém espera mais nada, tudo para ontem. E a experiência, com texto, é uma experiência que demanda tempo, paciência. E se a gente nunca passou por um escritor ou uma escritora nossa, a gente nunca vai ser leitor. E Clarice é uma escritora capaz de criar leitores. Vou explicar melhor o que eu estou falando. Quantos livros tem esporte? Eu estava olhando aqui, estava viajando, um pouco, tá? Não muito. Eu vi que tem um livro do Henri Ellenberg, o Marco adora, ele foi descoberto do inconsciente, difícil de achar esse livro. Difícil, o verdinho em cima. Tem o Thomas Mann, livro que eu acho que é a Montanha Mágica, no óculos também vi já. Tem o livro do Douglas Barthes, aquele Identitarismo. Você tem a biografia do Marx, ali de São Paulo Neto, o Dicionário Social de Sandro de Simas, livros que eu conheço, que eu vi assim, que eu bati o olhar, coisa assim. E o que isso significa, sabe? O que a gente pode pensar a partir disso, Primeira coisa, a quantidade de títulos expostos. Quer dizer que a gente não sabe nada, Se a gente soubesse, a gente precisava falar tanto. Se a gente não soubesse, a gente não precisava falar tanto. Estamos aqui reunidos hoje porque a gente não sabe as coisas. Se a gente soubesse, a gente não precisava aqui. Essa quantidade de livros me fez pensar assim, na continuidade das coisas. Porque daqui a 100 anos, 95% desses títulos expostos não estarão expostos em lugar nenhum. Alguns estarão. Talvez o Thomas Mann, talvez, Porque a literatura também é um produto, É submetido no mercado, uma lógica editorial, mercadológica. Muitos estão aqui porque tem que estar, porque as pessoas estão comprando, estão interessadas nisso agora e tal, mas não estarão daqui 10 anos, no 20, no 30, não terão reedições, alguns terão. Eu acho que a Clarice vai ter. Porque ela é capaz de nos inaugurar como leitor. Olhando essa livraria aqui, eu penso também, se a gente não tiver leitor, a gente não tem literatura. O mundo se divide em 2 tipos de pessoas, as que escrevem e as que leem. Eu não estou aqui como escritor, eu estou aqui como leitor, porque o trabalho que a gente está servindo de pretexto para a gente hoje é um comentário. Comentário. Todos esses livros aqui, se a gente puder catalogá-los, botar só em 2 prateleiras. Agora só tem 2 prateleiras na livraria, a gente tem que organizar. Como é que a gente vai organizar? Escritores e comentadores. Há obras que ensejam comentários a vida inteira, a gente estava conversando ali, Marcos, século XX. A história intelectual do século XX é, em grande medida, um grande comentário às obras do Freud e Marx. Gosto ou não deles, não precisa gostar deles, mas isso é verdade. São autores. E a gente, mesmo quem escreve, só escreve muitas vezes como comentador. Porque é leitor. Clarice é uma autora. A gente está comentando a autora. E ela é fundamental, não só para a psicanálise, a gente não está mais na escola de psicanálise agora, ela é fundamental porque ela é capaz de criar leitores. Como ela criou, na geração do Marco, criou na minha, criou de vocês. Por quê? Se as palavras que importam são as palavras que são carregadas de afeto, Clarice é um belo exemplo de uma escritora que consegue colocar palavras nos nossos afetos. Na sua obra enorme, complexa, assunto de tese, de doutorado. Mas isso, eu estou tentando tirar daí, sabe, dessa idealização da literatura. A literatura é arroz e feijão. Literatura é briga de casal, literatura é banal. E a gente estava falando isso hoje de manhã, foi minha grande epifania no final de semana. A banalidade da vida. E Clarice, na última fase da obra dela, ela está fazendo uma literatura super sofisticada, super complexa, super experimental, super árida, difícil.
no tipo de texto que eu tenho nesse livro, mas em outros momentos da obra dela é uma obra sobre barata, sobre feira, sobre andar de bonde, sobre trocar de roupa, porque a vida é banal, né? De vez em quando acontece uma coisa grande, mas a vida é banal. Né? E a Clarice é capaz de iluminar a banalidade de uma forma que eu acho que é isso que faz com que ela tenha leitoras tão. Porque é muito triste você não ter um escritor ou uma escritora, né? Para chamar de seu. Tristeza, né? Você não tem uma. A Clarice, a gente fala pelo primeiro nome, como se ela fosse nossa vizinha, né? A Clarice, né? Ela é uma escritora nossa. Ela me inaugurou como leitor. Isso não quer dizer que ela foi a primeira pessoa que eu li, mas ela me inaugurou como leitor de uma forma completamente diferente. Por isso que eu estou aqui, a gente sentou, fez um evento, vamos fazer alguma coisa com isso. Vamos fazer as pazes, vamos tirar a prova dos 9, né? Fazer uma homenagem a essa mulher que deu tanto para a gente, que deu tanta palavra para a nossa festa. Né? Para concluir, e essa coisa que eu acho que é o mais me encantou nesse final de semana, a maneira como a Clarice ilumina a banalidade da vida. E eu estou lembrando, a Rosana mencionou de manhã um texto do Freud chamado Poeta Fantasiado. E eu aprendi com um site chamado Marco Antônio Coutinho Jorge, que o Freud as questões essencialmente freudianas são as mais óbvias, né? As questões, o Freud ele é assim, muito freudiano quando ele está diante das questões mais elementares. Por exemplo, nesse texto, por que as crianças brincam? Pergunta freudiana por esse livro. Um interesse freudiano por esse livro. Outras pessoas perguntaram e responderam isso. O interesse dele pelo que é óbvio, pelo que é banal. Sonho, xiste, lapso, né? Análise é uma conversa, solidariedade, né? Muitas vezes, é claro que nem sempre. Né? Nem sempre a literatura empresta a palavra para os nossos afetos, nem a obra da Clarice o tempo inteiro. Né? A literatura não é uma experiência mística, 24 horas por dia, mas quando é arrebatador. Né? A análise também não é uma aquelas sessões de terapia que a gente vê nos filmes, né? De vez em quando até fogos de artifício, né? Mas em maior parte do tempo é uma conversa banal. Né? Porque a vida é banal. A vida é comum, a vida é ordinária. Né? E nesse texto tão ordinário do Freud, tão comum, o poeta fantasiar, Marco diz, uma joia escondida na obra do Freud, uma pérola na obra do Freud, no ciclo da fantasia, né? O conceito do Marco. Freud diz uma coisa muito interessante, eu vou concluir com isso. Eu desenvolvo isso no meu livro sobre a moda, no ensino passado. Então, eu termino o livro com esse texto. Freud, a criança, ele faz uma comparação, ele aproxima, né, a atividade, a brincadeira infantil com a criação literária e com a fantasia inconsciente. Faz essas três coisas e tem uma diferença muito grande. Né? O que a criança faz ao brincar é uma interpretação minha. Enriquecer a realidade com as riquezas da própria fantasia. A criança brinca de voar, ela desenha tudo, ela colore tudo. A realidade é completamente insatisfatória para aquela fonte de necessidades que ela está brincando. A realidade é completamente insatisfatória e Freud diz que a gente vai depois trocar isso pela fantasia. E vai, inclusive, na melhor trocar a realidade pela fantasia, né? Perder contato com a realidade. Então, eu achei muito poética essa interpretação. A criança ela enriquece a realidade com as riquezas simbólicas, imaginárias. Ela vai tingindo a realidade. Não é assim? Quem tem criança sabe o que é. Quando ela está brincando, ela voa, ela faz tudo. A realidade não tem geografia, não tem nada. É perigoso, né? Isso não é tudo. E a criação literária, eu acho que ela tem dois caminhos a partir daí. Ou ela enriquece a nossa fantasia com as misérias da realidade, né? Enriquece a nossa fantasia com as misérias da realidade. A realidade é miserável, tem morte, tem dor, tem sofrimento, tem angústia, tem não. Né? Eu acho que a Clarice, o ordinário na Clarice é um encantamento do banal.
sabe? Essa epifania, né? Que a gente falou tanto dela hoje de manhã, é uma forma de enriquecer. Porque é normal e lembrar para a gente que a vida acontece aqui. A gente busca acontecer depois. Eu espero que vocês estejam nesse grupo também. Obrigado. Passar a palavra agora para a colega Thaís Sérgio, que vai comentar o texto da Rosana Coelho. Certo, então, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, né? Foi muito bom receber o convite. Agradeço, então, por Diana, especialmente a Rosana, que me fez o convite, né? Mas pelo grupo todo que reconhece, né, assim, a importância do meu trabalho, de estar aqui. Então, eu fiquei com o texto da Rosana, né, para comentar e trazer algumas questões que pensei. O texto se chama Uma Legião de Estrangeiros, os Outros. E te digo que fui muito feliz por ser escolhida pelo texto. Eu acho que eu fui escolhida pelo texto. E de contar um pouco também como foi que conheci Clarice. Tive meu primeiro contato com Clarice na graduação, por meio do professor que trabalhava a disciplina de psicanálise e literatura conosco. Então, naquele momento, eu lembro que a gente assistiu o filme Macabea, da Macabea, né, A Hora da Estrela, e aí depois eu fui ler o livro, e daí em diante, assim, segui com Clarice em vários momentos da vida, da formação, né? E aí, Rosana, queria te dizer assim, que lá pelas tantas eu peguei o texto para ler, e eu li a seguinte frase: ler Clarice Lispector é ler-se. E aí eu fechei o livro, né, e não consegui mais voltar no texto. Justamente por isso que você vai trabalhar depois no texto, a partir do ponto que você embasa toda a tua escrita, a Legião Estrangeira, justamente pela questão daquilo que é estranho e daquilo que é familiar, que você vai trazendo durante a escrita. Então, eu fui recortando assim, alguns trechos da tua escrita. Dentro desses trechos, você vai trazendo frases da Clarice, e hoje de manhã nós falávamos sobre como a Clarice é arrebatadora, como ela fala de sentimentos, afetos, da vida, da frustração, como a gente chora e como a gente ri com ela, E aí, posso dizer que eu ri muito, assim, com esse texto, porque você vai trazendo um pouco, alguns recortes sobre as voltas, que a Clarice estava com esse pinto, que os filhos dela endereçaram a ela, e que pediram a ela que ela cuidasse, e ela não estava muito desejosa disso, mas enfim, ela resolve encarar isso. Então, um dos trechos que eu achei assim, muito interessante foi justamente a parte inicial da tua escrita. Ler Clarice Lispector é ler-se. A cada linha, uma palavra dá a mão à outra. Mas o que as rodeia salta aos ouvidos, o mais íntimo de nós emerge e convida a um olá, a um porquê, e é isso. Clarice escreve com a elegância ousada de quem sabe enlaçar a banalidade das vicissitudes humanas, a complexidade dos afetos em suas manifestações insabidas, ainda que nomeadas: medo, amor, horror, culpa, ternura, vergonha, ódio.
Então, me parece que isso, né, todos esses afetos, também são afetos que estão na nossa escuta clínica, né? E o teu texto me remeteu muito isso, assim, Rosana, do quanto o nosso trabalho vai remetendo a isso que o Tarcísio acabou de falar, né? A isso que é a banalidade da vida e que precisa alguém escutar isso, né? E aí você vai seguindo o texto, e um outro texto que eu achei muito interessante, você escreve assim: em uma entrevista publicada na coletânea de crônicas A Descoberta do Mundo, Clarissa diz que escrever é uma forma de fracassar. E aí você diz: eu, arriscando parafrasear Clarice, escrevo que ler Clarice é uma forma de fracassar. E eu achei isso tão forte, né? Porque me parece que é um pouco disso também, né? Que a gente vai se deparando no nosso trabalho, né? Do que é um sujeito que está ali também lidando com o seu fracasso, né? E aí, Rosana, mais adiante, você traz uma frase assim: sem o olhar do outro e seu poder de delinear o ser, como ser? Então, como ser sem o outro? Né? Me parece que essa é uma questão que a Clarice vai trazendo também durante toda a obra dela, ou pelo menos parte da obra em que eu li, não li toda a obra dela, obviamente, né? Mas me pareceu algo assim, muito impactante também. E aí, a Clarice você vai trazendo, né, Rosana, na tua escrita, partes desse conto que trabalha na tua escrita, e a Clarice vai falando sobre a Ofélia, né, que era uma menina, então, que costumava visitar a casa dela. E aí, numa determinada parte, a Clarice vai escrever assim: a pior parte da visitação era o silêncio. Eu erguia os olhos da máquina e não saberia há quanto tempo Ofélia me olhava no silêncio. O que em mim pode atrair... E aí ela pensava, né? O que em mim pode atrair essa menina? E aí, Rosana, você vai também dentro do texto, e aí eu fui sublinhando, assim, quando eu li o teu texto, e aí eu voltei ao texto, eu li de novo, e aí eu fui observando, assim, o que é que eu tinha sublinhado no texto. E aí vamos saltar as palavras, né? Silêncio, medo, horror, inveja, né? E aí eu te lanço assim, uma pergunta para poder conversar contigo e talvez você falar mais sobre o teu texto, né? E deixar as pessoas que não leram curiosas para ler, né? Sobre essa questão da inveja, né? Fico pensando assim no quanto o silêncio nos é tão caro hoje, né? E o quanto ele também faz parte, né, do nosso trabalho de poder sustentar esse silêncio, muitas vezes, mas que pensando daqui a pouco na formação do sujeito, na constituição do sujeito, o quanto esse silêncio, por vezes, ele pode ser mortífero, inclusive. Ao mesmo tempo, o quanto ele pode ser constitutivo, né? E o quanto ele pode ser mortífero também em alguns casos, né? Então, deixo aqui, lanço aqui para ti, né? Que tu possas falar um pouco sobre, né? Como você entende, né? Essa questão do silêncio, essa questão da inveja, na obra da Clarice, se você leu, em outros momentos, se isso apareceu,
né? E como a gente consegue relacionar isso com o nosso trabalho. E te dizer que foi um grande prazer, assim, ler o teu texto. Você traz aí, eu poderia comentar muitas outras coisas, né? Você traz a questão do estranho, do familiar, né? Nós falamos muito até agora, não vou me tornar repetitiva, né? Mas o quanto o Freud vai falar dos escritores criativos, né? Dos poetas, e do quanto isso está presente na nossa vida, né? Do quanto a Clarice faz isso com a gente, assim, de se aproximar dela e fugir dela, né? E querer retornar a ela e fugir dela novamente. Então, gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso. Obrigada, Thaís, pelos comentários, pelas leituras. Quando o Marco Antônio me convidou para escrever o livro, eu lembro que ele disse, estamos fazendo um livro, né, sobre Clarice, eu tenho interesse em escrever e tal, gostaria de participar. E aí eu disse, sim, gostaria, né, mas quando, né, quanto tempo? E eu lembro que era um prazo assim, de uns 2 meses para entregar o texto, assim, né, uns 2 meses, incluindo o período de férias. Então, foi um texto que eu escrevi em Porto Seguro, de férias. Né? Assim, é muito o jeito do Marco Antônio, porque ele tira férias para escrever. Contei aqui um segredo. Né? Mas eu não podia dizer que não. Eu não podia dizer que não. Né? Então, por sorte, choveu a semana toda em Porto Seguro. Aí eu ficou menos, digamos assim, tentador pensar na possibilidade de não escrever nas férias. Mas, enfim, e quando ele me falou, né, porque certamente eu sou uma leitora de Clarice, mas também não conheço toda a obra de Clarice, né? Mas quando ele disse que eu gostaria de escrever um livro sobre Clarice, imediatamente me veio à mente o conto A Legião Estrangeira. Imediatamente. E é um conto que eu já ouvi comentários, tipo assim, é um conto enigmático, um conto estranho, né? E para mim ele é tão transparente, com a transparência que é possível a gente garimpar, né, uma escrita tão multifacetada como a de Clarice, né? Não digo da transparência especular, mas do que ela procura transmitir nesse texto, né? Nesse conto. Então, eu acho que é um conto que ela fala o tempo todo do eu e do outro. Né? Assim, se a gente for pesquisar na internet, e eu até fiz isso para pensar o que eu tinha escrito, né? Para saber o que eu tinha escrito, tem de tudo, até comentários sobre o tal do príncipe. Né? Assim, o cuidado com os animais, eu não sei o que, até isso tem, né? Mas é um ponto que eu tomo como um ensinamento, né, sobre essa tensão inevitável e constante entre o eu e o outro. Esse é um elemento da clínica aqui, né, fulcral, eu diria. Né? Alguém procura uma análise porque não está se entendendo com o outro alguém, que é si próprio, mas ele ainda não sabe disso, vai saber depois de um longo percurso. Né? Mas a queixa é sempre o outro. Né? Chega na análise e diz, olha, né, meu marido me incomoda, minha mulher me atormenta, meu chefe me humilha, né? Então é o outro. Né? A escuta reendereça o sujeito a esse outro, que é ele mesmo. Então, ao menos em termos da vida psíquica, né? Não que não existam maridos que incomodam, né? Mas em termos da vida psíquica. Então, foi fácil, digamos assim, né? Quando o Marco fez o convite, lembrar, assim, de escalo sobre o que eu queria escrever, né? Qual escrito de Clarice eu gostaria de falar.
livro que eu li de Clarice foi A Hora do Extremo. Estava mexendo nele, que escreveu o que a gente comentou, falou hoje de manhã, e o meu livro está todo despedaçado, porque ele é muito antigo, tem nome e o ano, acho que 87, e ele já está todo velhinho. E eu lembro que quando eu terminei de ler o livro, eu senti assim, um incômodo enorme em relação à Macabéia. Eu pensava assim, se eu encontrar com ela na rua, eu vou sacudir ela e dizer assim, reage, tipo, a lá Ana Maria Braga, acorda, menina, porque ela delineia uma personagem assim, tão esmaecida, que ela nos confronta com o que há de mais regredido e esmaecido em nós mesmos. Então, foi muito interessante e, desde então, eu fui lendo tudo que eu podia sobre a Clarice. Ao mesmo tempo, como o Marco comentou de manhã, é um livro que toca em questões sociais, toca em questões culturais, assim como me parece a Legião Estrangeira também. Então, tu falaste da inveja, do silêncio, tu falaste do humor, e tem passagens muito engraçadas no conto, mas como a gente já falou aqui, o engraçado em Clarice, que diz do quanto nós somos visíveis, como sujeito, como nós somos visíveis com os nossos pequenos temores. É muito interessante como ela, ao mesmo tempo, se deixa amedrontar pela menina. Uma menina, ela diz que no seu silêncio me julgava o tempo todo. Estava eu ali batendo a máquina, ela do meu lado, bem calada, mas ela me julgava o tempo todo. Para ela, eu fazia tudo errado. Ela disse, a senhora isso, a senhora aquilo, a senhora comprou muita banana, vai estragar, a senhora não limpou o chão direito, e tal. E é muito interessante ver o quanto que ela, Clarice, se permite o ódio. Em determinado momento, ela se permite o ódio. Porque ela tem uma passagem que é muito, muito interessante, que ela diz, um certo dia, Ofélia disse uma coisa errada, que é, tu lembra que é isso, que é geografia, Aí eu fiz a definição de geografia, e aí ela diz assim, não é bem errado, é um leve estrabismo do pensamento, mas eu por dentro vi e pensei, isso, vai errando, Então, todo o silêncio também de Clarice, julgando aquela que ela fantasiava estar julgando o tempo todo. O ápice do conto é o momento em que a Ofélia escuta o piano na cozinha, e vai lá e se torna criança brincando com tudo, Sai daquela posição, de criança super egóica, que jogava o adulto, e brinca com tudo. Mas tem uma passagem que me encanta no conto, quando ela, Clarice, interpreta, que naquele momento a Ofélia deixou de ser uma menina, que fingia ser adulta para ser uma criança brincando. Ela era ela mesma, ela era uma criança. Então, tudo isso que a gente falou hoje de manhã e tudo que a gente falou aqui sobre Clarice, não sei se depois da fala de Marco e de Tarcísio eu poderia acrescentar algo mais, mas tudo que a gente falou sobre esse ensinamento, da obra de Clarice, e também me chamou a atenção isso que o Tarcísio comentou, que nós todos estamos desde manhã falando da Clarice, como se ela fosse assim, a nossa vizinha de porta,
já aos 30 anos, né? No nosso afeto ela também me chamou a atenção isso. Mas o que me salta sempre aos ouvidos, aos olhos, né, quando eu leio e escuto Clarice, é essa clareza, essa clareza de leitura em relação ao que do humano é ao mesmo tempo horroroso, né, sublime, visível, né? Porque ela percebe o quanto que a menina ficou invejosa do pinto e por isso matou o pinto. Se ela não pode ter, se eu não posso ter, ela também não pode. Né? Algo de um afeto que também está o tempo todo presente na constituição do sujeito. Né? Se a gente ir um pouco para a psicanálise, lembra do que o Freud nos ensina no texto A Negativa, de que o constituir-se como sujeito passa a experiência subjetiva obrigatoriamente pela destruição do outro. Ou eu ou ele. Veja, Clarice diz isso, né, de um modo poético, de um modo ao mesmo tempo simples da gente ler. Qualquer um que lê o conto vai entender essa mensagem, mesmo quem não tenha nunca lido A Negativa de Freud. Mas essa, a gente falou insight também, a Janquine, né? A impressão é que a escrita da Clarice é uma escrita daquilo que, ao mesmo tempo, é singular, né, e coletivo. Algo que ninguém escapa. Ninguém escapa da inveja. Né? Ninguém escapa do ódio. E acho que, em relação ao silêncio, eu fiquei pensando, né, porque no conto ela se incomoda com o silêncio, né, de Ofélia, mas ela, em determinado momento, começa a usar desse silêncio também, né, para poder se defender do julgamento da menina. Né? Ela começa a não dar muita munição, não conversar muito com a menina, para que a menina também não lhe diga coisas. Né? Uma parte também muito bonita, que eu acho, mais para o final, quando ela, falando da experiência, né, do encanto da menina e ao mesmo tempo da inveja, ela diz, mais ou menos assim, vai aprendendo. É assim mesmo que a gente se encontra, né, consigo mesmo. Né? E é doloroso, mas é assim que a gente se encontra consigo mesmo. Então, talvez por isso eu tenha começado o texto escrevendo, né, que ler pela Clarice é ler-se. Porque o que ela traz é de uma coragem tal em relação ao que a gente falou, que a gente falou, que não falou, que a gente já falou a respeito, né, desse exercício de juntar afeto e palavra, ainda que essa junção sempre reste algo não possível de leitura, né? Mas esse exercício de juntar afeto e palavra, né, que ela também faz quando fala desses afetos, né? E é curioso como eu não lembrava exatamente que eu tinha citado todos esses afetos. Quando tu leu, foi uma coisa de estranheza, assim, né? Esse exercício de juntar, né, de buscar juntar afeto e palavra, e que a gente sabe, seja pela experiência da clínica, seja pela experiência do jeito Clarice, que nunca é possível se efetivar totalmente. Né? Então, eu lesse e ao mesmo tempo que eu lesse. Talvez eu pudesse complementar hoje com essa palavra, esse texto. Muito obrigada. Muito obrigada pelos seus comentários.
Isso. Perguntas, comentários, quem gostaria de falar alguma coisa? Quem sabia? Eu queria falar. Eu vou aproveitar o silêncio e vou falar. Essa história do silêncio é tão interessante, né? Porque os canais ele está colocado no primeiro plano, como você falou. Né? E existem vários tipos de silêncio. Né? A Luz de Jeová tem um texto chamado Os Três Silêncios. Né? Agora, esse silêncio que aparece aí é o silêncio que intimida. Né? E o silêncio que intimida, o próprio Alain de Jeová nos chama a atenção, que é aquele silêncio, na frase que você citou, o texto da Rosana, diz exatamente isso. É o olhar sem voz. Né? O olhar e a voz, eles estão ou associados ou estão competindo. Né? O olhar sem a voz, ele pode ser intimidatório. Daí vem toda a ideia do mal olhado. Mal olhado é aquele olho, né? Não preciso explicar, todo mundo sabe. Passa adiante. Né? Aquele olhar que fixa, que congela o outro, objetifica o outro, né? E não tem uma voz que amenize o poder maléfico do olhar. O olhar pode ter um poder maléfico muito intenso. Né? E eu acho que nessa experiência, né, isso fica bem claro. Né? Em que o olhar despojado da voz mostra toda a força maléfica que ele pode causar naquele que é olhado. Muito interessante. Foi uma experiência engraçada. Estava numa fila de banco, a Clarice escreveu na conta de gato. Na época a gente ia a banco, né? Muito tempo atrás. E na fila tinha uma senhora me olhando, assim, parada, fixamente. E eu já estava achando, será que eu vou ter que comprar? Eu estou surdo, tem alguma coisa. Eu olhava fixamente assim, e com a cara meio brava. Passou algum tempo aqui, eu já estava assim, me sentindo muito mal. De repente ela virou para mim e falou: esses bancos hoje, né, tantos caixas sem ninguém, só tem uma pessoa atendendo, isso é um absurdo. O mal está caindo na hora. Ai, que bom, ela falou comigo. Ela não estava brava comigo. Ela estava com o banco. Eu ia comentar esse comentário sobre o olhar silencioso. As crianças fazem muito isso, eu acho que mais que adulto, né? Um adulto não consegue ficar muito tempo encarando o outro, mas as crianças, assim, já desde pequena, elas ficam meio que julgando, né? E tanto assim, crianças, às vezes eu já pensei, essa criança me dá medo. O próprio dispositivo analítico, né? O famoso divã, que hoje eu lembrei, né, com o pessoal que não. O divã é uma palavra de origem persa, significa, etimologicamente, originalmente, uma coleção de poemas, o divã. Né? O próprio divã, ele é um achado do Freud extremamente preciso para isso tudo, né? Porque o analisando se cala. Mas se ele se cala e, diante do olhar do analista, isso traz um peso totalmente desnecessário. Né? Ele pode se calar no divã, o silêncio ele pode ser habitado. Né? Pode o silêncio deitado sem o olhar do outro. Não, o que eu lembrei, estava falando, ia comentar sobre uma passagem do conto. Não sei agora me fugiu. Mas talvez daqui a pouco eu lembro. Alguém gostaria de trazer alguma questão?
questão, comentário? Lembrei. Que é muito interessante, né? Porque quando eu falo agora do conto e do meu texto, como ela, Clarice, escritora, não tem nenhum pudor de dizer, né, do quanto ela se regozijou quando a menina errou a definição, né? Do quanto que ela ficou num júbilo quando viu a menina, sendo criança e deixando de ocupar aquele lugar super egóico que ocupava. Mas é curioso, né? Assim, e inspirador, que ela se inclui nos seus escritos, mas de um lugar, mas escreve, né? De um lugar misturado, compartilhado, solidarizado, enfim, com as personagens. A gente não sabe se eu fiquei pensando, a Ofélia existiu, não existiu, né? Porque, assim, a vizinha e tal, né? Cachos duros, cabelos e vestido de babado, enfim. Ela faz toda uma descrição, né? De uma etnia, né? A menina viria de uma tribo, enfim, ela faz umas interlocuções, mas ao mesmo tempo que ela critica abertamente essa menina que ela infernizar a vida dela, ela ao mesmo tempo diz, fica comigo curtindo, né? Isso. Agora tu está sendo criança, tu está aí brincando com o pinto, né? Então, tem algo que é muito valioso, assim, no modo como ela se implica no que ela escreve, que não nos coloca sob esse olhar de mal olhado, de julgamento. Muito pelo contrário. Ela nos convida como se dissesse, bem, pode falar, fala, diz que não é tão assustador assim. Todo mundo vê, todo mundo tem inveja, né? Tem um modo dela sim escrever, como sujeito nas malhas do texto que ela tece, que não é desde o lugar da autoridade do escritor. Isso é algo que talvez seja o que nos cativa, assim, e faz com que a gente esteja aqui chamando de Clarice. Qualquer hora a gente vai estar cicinha, bem íntimo, assim, porque é isso, é como se fosse alguém que a gente admira, mas que ao mesmo tempo não produz, com todo esse saber que a gente identifica nela, nenhum tipo de sentimento de desvalor da nossa parte quando a gente se lê no que ela lê. Muito pelo contrário. É como se ela lesse e escutasse ao mesmo tempo o que a gente diz. Escutasse com essa escuta que não é uma escuta de mal olhado. Mas é essa que a gente tanto preza, né? Muito que trabalha e se trabalha bastante para poder pôr em prática. E aí, alguém mais? Eu tenho uma questão. Sobre a questão da feminilidade na Clarice, dos personagens. Eu disse, é como se chorando, essa da feminilidade do mundo. O que poderia falar um pouco sobre a questão desse feminino? É o coração selvagem, né? É a frase da Clarice, né? Carregava no peito o peso de todas as mulheres. Né? Todas as mulheres do mundo. Isso. Coisa linda, né? Eu acho que Clarice tem personagens. Eu acho que Clarice tem personagens. Não estou lembrado de um personagem masculino marcante, não tem na minha cabeça. Eu acho que os personagens da Clarice são todas mulheres, né? Os principais, os contos, né? Os romances, eu acho que sim.
né? Acho que sim. Um dos pontos que tem mais Não, variedade. a da Estrela, o Rodrigo assim, é o narrador, né? Tem narrador. Apesar dela ter ali uma figura masculina como narrador, é interessante, né? Mas Eu acho que tem. Eu acho que colocar essa tensão, né? De um narrador que. Eu acho. Isso é um prato cheio, né? Para a gente, como a gente falou aqui agora, né? Pensar a vida como. A gente tem uma relação com a realidade mediada pela fantasia, por bem e por mal. Por bem, porque a gente tem que cumprir. E por mal, porque a gente acaba tecendo sobre a realidade uma camada de irrealidade, que faz parecer que a vida não está acontecendo. Não é? A gente uma relação meio anestesiada com a vida, em geral. Eu gosto muito de uma imagem que Freud, eu acho que é nas 5 conferências introdutórias, na Universidade de Clark, não é isso mesmo? Uma delas, ele compara a neurose, ele dá um exemplo histórico preciso, eu esqueci, mas lá no texto, se falar, você vai ver o exemplo que ele dá, que é um exemplo efetivo. Ele dá o nome dos personagens. Ele compara a neurose a uma pessoa que na Inglaterra, depois da morte de determinado monarca, na Inglaterra, a Londres do início do século XX, com a urbanização acelerada, cidades virando, né, aquelas coisas que ela virou, cidades das metrópoles, início das metrópoles do século XX, é como se uma pessoa, no meio daquilo tudo acontecendo, né, estivesse olhando para a estátua lamentando a morte do monarca. Ele dá essa imagem para eu acho muito forte. A gente tem uma relação com a realidade que é mediada pela fantasia, por bem, como eu disse, e por mal, porque isso dá à realidade um ponto de irrealidade, como se ela não existisse. Mas a gente nunca esteja no instante. Nunca esteja presente. E a literatura clássica é uma literatura da presença, né? Em muitos momentos, tá? A literatura clássica são muitas literaturas, acho que eu estou de acordo, né? Mas tem uma coisa muito interessante na literatura dela, que é uma literatura da presença, e eu acho que isso eu aprendi lendo o texto do Marco, da Suprema Alegria, que esse texto está interpretando também. Me chamou a atenção para ver isso, sabe? Essas epifanias a partir de situações as mais ordinárias. São mais ordinárias que alguns outros. Eu acho uma literatura da presença, né? Que faz da vida, não de situações radicais da vida, sabe? Não há necessariamente grandes fatos, grandes feitos, esse ideal romancesco, sabe? De que uma grande coisa vai acontecer. Isso é bem neurótico, inclusive, né? A gente esperando que a realidade, as pessoas ficam às vezes tentando tomar uma decisão, esperando que não vai acontecer nada. A única coisa que vai acontecer é que daqui a 2 anos, você vai estar 2 anos mais velho. Né? A única coisa que você sabe que vai acontecer daqui a 2 anos, né? Você não sabe. Então, existe um ideal meio neurótico, né? Nesse romance, que o personagem está sempre à espera de que alguma coisa favoreça a sua ação. Na literatura da Clarice Lispector, essa literatura do presente, esse momento em que a literatura dela é uma literatura do presente absoluto, do instante, nada mais, né? É a ação pela ação. Ação. Né? Quase uma consciência de ato. Estou respondendo de alguma forma o seu comentário. Talvez ela, por algum motivo que eu não sei, ela tenha escolhido fazer essa literatura da vida, não da vida como ela é, isso é um pouco, eu não sou livre, mas eu acho que é da vida enquanto ela é, que é mais urgente ainda. Acho que ela precisou de muitas mulheres para transmitir isso. Não sei se depois eu tiver uma resposta, eu adoraria ouvir.
Você falou de neurose, né? Ficar esperando, né? De uma tirada do Henrique Satie, como você falou, né? Henrique Satie. Eu tinha uma tirada com o Henrique, né? Ele disse uma vez, enquanto era adolescente, tinha 15, 16 anos, e diziam sempre, quando chegar aos 40, você vai ver. Você vai ver. Cheguei aos 40 e não estou vendo nada. Isso? Bom, então, eu gostaria de... Então, mais uma vez, antes de encerrar, não sei se você vai encerrar, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo aqui, realmente é muito importante, né? Eu estou muito contente de estar aqui, muito feliz de estar nessa cidade, né? Um dia tão bonito, estar com o Marco, estar com vocês, conhecer tanta gente legal. E meio, né? Quem não leu, quem está meio adormecido na leitura, né? Assistir uma livraria, né? Poder sair daqui com alguns. Um bom romance, um livro de poesia, um historinha. E, né? Sair do seu lado um pouquinho e ver alguma coisa. Mas vou te dizer que, para mim, é uma alegria, esse nosso afeto de dia enorme estar vendo essa sala cheia, não é? Esse espaço cheio. A gente não sabe se todo mundo vai comprar o livro, isso é o menos importante. A gente não sabe se todo mundo vai ouvir os apelos do Tarcísio e sair lendo, né? A gente torce que sim, mas estar aqui, num sábado, ensolarado, sem olhar para o celular e nos ouvindo, é um privilégio, assim, indescritível. Então, muito obrigada a todos e todas que estão aqui hoje. Muito obrigada às colegas que aceitaram o convite, de comentar os nossos textos. A gente teve essa ideia, né, do sarau e quando eu propus assim, a leitura, muitos olhos arregalados, né, me olhando, mas como que eu vou fazer isso e tal. E fizeram belamente. Então, muito obrigada por terem aceito o convite. Muito obrigada, por fim. Né? Obrigada também a Paralelo, a Camila, o Alfredo, né? E a Natália pela recepção, né? Sempre tão cuidadosa. Muito obrigada ao Marco Antônio, ao Tarcísio, pela organização desse belo livro, ao convite para que eu também pudesse contribuir com esse texto. E mais, né, contribuir para manter essa literatura, né, presente e que ainda se interessa, né, se interessou pelo tema subjetivo. Esse tempo, né, que a gente neuroticamente deixa de ouvir, mas que não tem muito como deixar de viver, né? Não tem isso. Então, muito obrigada. Vamos passar a sessão de autógrafos. Tirei do copo. Até arrumou, agora tá melhorando até o